Bom dia, gentes. Vamos para a nossa leitura de hoje, Mateus capítulo 26. A conspiração contra Jesus. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes do sacerdote e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo o nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ele o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. A conspiração. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes do sacerdote e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? Eles fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhes dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados.
Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que o Pedro o negará. Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Betsemane. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Betsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fica aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansem. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas vocês encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move na sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhes darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.